Olá, galera! Hoje a aula é muito importante, hein? Porque a gente vai falar sobre Segunda Guerra Mundial, tá? Um assunto que a gente pensa que ficou para trás, que nunca mais vai se repetir, que a gente assiste nos filmes, nos livros de história a gente lê, mas infelizmente, né, muitos hoje ainda continuam praticando o que a gente chama de neonazismo ou neofascismo. A gente vê muito essa expressão nos jornais, nas matérias da TV. Então, como historiadores, né, a gente tem esse dever de relembrar o que houve no passado, né, e tentar explicar o que foram esses fenômenos para poder a gente evitar que ele se repita, né, para a gente combater e não apoiar esses tipos de atos, certinho? Mas antes da gente falar sobre Segunda Guerra Mundial propriamente dita, a gente tem que lembrar, né, o que aconteceu um pouquinho antes dela ser deflagrada. Vale ressaltar, né, que a Segunda Guerra Mundial ela é uma consequência muito próxima da Primeira Guerra Mundial, porque as coisas não ficaram muito bem resolvidas lá atrás. Então é por isso que tudo volta à tona de novo. É como se fosse uma continuação da Primeira Guerra Mundial. Vale ressaltar, né, que no período da década de 30, antes de 1939, né, que marca o início da Segunda Guerra Mundial, a gente tem que lembrar, né, que houve o nascimento dos partidos totalitários, né, tanto do fascismo quanto do nazismo na Europa. Porém, né, ambos só nasceram porque são frutos de períodos de crise. A gente tem lá, né, os países da Europa ainda tentando se recompor do final da Primeira Guerra, né? Nós temos, né, no finalzinho da década de 20, 1929, a queda da Bolsa de Valores de Nova York, né, que gerou muito prejuízo, não só aos Estados Unidos, mas a inúmeros países que dependiam dos Estados Unidos. Então estava todo mundo numa maré muito baixa. E quando há essa maré em baixa, o que é que acontece? Qualquer um que gere esse espírito de esperança, né? Pronto, já ganha a simpatia, né? Porque todo mundo estava numa situação muito difícil, então esses partidos totalitários, né, justamente levava essa esperança para o povo, né, exaltava essa sensação de valorização das suas raízes, do seu país, né, e justamente também, né, pregava a ordem, o progresso para o futuro. Então, isso foi um campo muito fértil para o nascimento do fascismo e do nazismo. Para a gente entender o que foi, né, esses movimentos, eles são muito parecidos um com o outro, tá? Ambos partem dessa ideia, né, de pegar o ponto fraco das pessoas. Então, eles nascem desse período de crise. São estados totalitários, né? Que é totalitário, justamente são políticas, né, autoritárias que dão todos os poderes a um governante carismático, né, que vai nascer daquela ideia do mito, do salvador da pátria, aquele que vai pôr, né, toda a ordem, que vai fazer o país progredir, né, que vai trazer de volta os bons ventos que há muito tempo não existiam, né? A promessa era de reconstrução do país. Então, tanto Hitler lá na Alemanha, quanto o Mussolini lá na Itália, né? Eles traziam essa esperança de mudança, né? Então, eles eram muito carismáticos, tanto que as pessoas acreditavam piamente no que eles diziam, né? E até eles acreditavam também, né, que haveria mudança, que se tivesse um investimento, né, no próprio país, porque eles levantavam muito essa questão do nacionalismo, né, que é outra característica do nazifascismo, certo? Onde eles exaltam tudo
que relaciona-se à Itália e à Alemanha, né? Valorização de tudo que é nacional. A gente vai levantar o nosso país, né, melhorar a nossa economia, porque a gente tem plenos poderes para isso, a gente tem muitas perspectivas dessa mudança. Tanto, né, que dentro do nazismo vai criar uma coisa que não existia no fascismo, tá? Que é uma diferença aí que existe, porque no nazismo eles justamente exaltavam a raça superior, né, a raça ariana, né, que eles diziam que era maior do que qualquer outra existente, né, no mundo, e que ela deveria conquistar tudo e a todos, né? Então, partia dessa ideia do nacionalismo, né, de produzir no país, porque o país ele consegue se auto-reerguer sozinho, porque ele tem todos os poderes para isso, e precisa de alguém apenas que possa colocar a ordem, né, que possa administrar melhor a situação. Então eles confiavam no Hitler, né, no Mussolini, porque eles tinham essa palavra forte, né, essa palavra que passava veracidade para as pessoas. Então elas justamente acreditavam, né, piamente que haveria mudanças, certo? Porém, uma outra característica, né, do nazifascismo era justamente a propaganda, né? Porque se as pessoas acreditam numa ideia onde um cara que não prega a democracia, né, vale ressaltar que a democracia é o poder do povo, né? As pessoas poderem decidir o que é melhor para o futuro do seu país, né, através do voto. E eles justamente defendiam um Estado forte e um líder, né, que pudesse dominar tudo, né, que tivesse plenos poderes. É como se fosse o Estado sou eu, lá do Luís XIV, da época do absolutismo, né, que ele poderia fazer tudo partia dele, né. Então ele era completamente contra a democracia, né, e as pessoas apoiavam isso porque era o que elas tinham para o momento, né? Então ele trazia essa promessa de mudança, então é o que nós precisamos e ok, tá? E a forte propaganda que era pregada naquele momento justamente colaborava, né, para que eles entrassem numa bolha de acreditar, né, que aquelas ideias realmente eram o que estava dando certo, né, que o país estava progredindo, muitas mudanças positivas houveram, né, tanto na Itália quanto na Alemanha, né, economicamente eles conseguiram se reestruturar nesse momento de crise, né, que não era só os dois que estavam passando por isso, a Alemanha ainda mais problemática do que a Itália, né, porque consequentemente houve todas as dívidas da guerra, né? Foi o país que mais saiu arrasado da Primeira Guerra Mundial, então ele conseguiu em pouco tempo reerguer, né, a Alemanha e o Mussolini lá na Itália, né, construir exércitos fortes, construir esse poder, né, que dava essa sensação de crescimento, né, para as pessoas, e era justamente, né, impulsionado por essa propaganda, né? Mas é isso que eu não estou entendendo, Vicente. O que você não está entendendo, Gil? Olha, se Mussolini era contra a democracia e pregava descaradamente a ditadura, por que os italianos apoiaram o fascismo? Bom, eles também não tinham muita saída naquela situação que eles estavam, né? Era muita pobreza no país inteiro. E depois tem outra. Depois que o Mussolini tomou o poder, ele realmente conseguiu transformar a Itália numa potência industrial, militar, entendeu? Então quer dizer que o fascismo tirou a Itália do buraco? Ah, e como? 1934. 12 anos depois de ter abraçado o fascismo, a Itália inicia sua expansão imperialista. As tropas de Mussolini invadem a Abissínia. A Sociedade das Nações protesta, mas de pouco adianta. Como resposta, Mussolini não só deixa a sociedade, como também faz uma aliança com o alemão Adolf Hitler, criando o eixo Roma-Berlim. Mas espera um pouco. Se a Itália fascista fez um acordo com a Alemanha, então é de se supor que a Alemanha também vivia sob um regime totalitário. Será que é isso mesmo? É isso mesmo. A Alemanha, após a Primeira Guerra, também viveu sob um regime totalitário. Um regime que se chamava nazismo. Esse símbolo aqui, chamado suástica, é o símbolo do nazismo. E isso você já deve ter visto no cinema ou mesmo na televisão.
Apesar de algumas diferenças, o nazismo alemão era muito parecido com o fascismo italiano. Os nazistas também acreditavam num Estado autoritário dirigido por um chefe com plenos poderes para guiar a nação. Havia, no entanto, no nazismo uma ideia nova, a ideia da raça. Para Hitler, a raça germânica, além de ser superior às demais, estava predestinada a dominar o mundo. Por isso, a eliminação ou até o extermínio de populações consideradas de raças inferiores, entre elas os judeus e os ciganos, eram plenamente justificáveis pelos nazistas. O antissemitismo, inclusive, ou seja, a ideia de se perseguir judeus, foi uma das principais bases de onde se originou a ideia de raça dos nazistas. Por isso, a ideia de superioridade racial dos alemães é uma das características mais marcantes do nazismo. E também a sua principal diferença com relação ao fascismo. Então, o que as pessoas viam não era o que acontecia por debaixo dos panos, né? A propaganda escondia todo esse autoritarismo, toda essa violência. Então, eles meio que ficavam cegos, né, diante da realidade que estava acontecendo, né? Tem um trecho aqui do livro A Bibliotecária dos Livros Queimados, né, que é um livro muito interessante para a gente entender como foi, né, que as pessoas daquele momento se renderam tão facilmente a essas ideias do nazismo e por que até hoje, né, as pessoas ainda continuam a pregar essas ideias, né, mesmo que proibidas, mesmo depois da catastrófica consequência que houve do nazifascismo. Então, a personagem diz assim: assim que liderarem com essa coja, tenho esperanças de que ele poderá voltar a sua atenção para a arianização de lojas e escolas. Ele aqui é o Hitler, tá? Que nessa época que passa o livro aqui, 1934, já era o chefe, líder supremo, o Führer, né, lá na Alemanha. Arianização, a palavra deixou um gosto estranho na língua de Althea. Garantir que bons trabalhadores alemães não estejam sendo forçados a ir embora por causa daquelas pessoas, explicou Helene com satisfação sombria. Aquelas pessoas? Perguntou Althea, parecendo um papagaio particularmente lento. Os judeus, querida. Eles simplesmente tomam, tomam e tomam. Não resta nada para os comerciantes alemães forçados. Precisamos corrigir o equilíbrio. Mas Althea pôde sentir o rosto se franzir com expressão desagradável. O que você... A primeira regra do Reich, querida, é não questionar o Reich. O quê? Há quanto tempo está em Berlim? Há 6 semanas. Ah, então você ainda é um bom soldadinho da infantaria para o Reich, certo? Diga-me, você odeia os judeus, comunistas, homossexuais? O quê? Claro que não. Saiba que os nossos anfitriões odeiam. Então, era justamente isso, né? Havia essa ideia, e uma das explicações por que o Hitler, né, perseguiu tanto os judeus naquela época, porque acreditavam que eles tomavam espaço na economia alemã. Considerado um dos movimentos que mais matou inocentes na história da humanidade, em sua maioria judeus, o nazismo usou diversos recursos para eliminar o maior número de pessoas, e um deles foi a câmara de gás, que matava milhares de pessoas ao mesmo tempo, cercados por muros ou arames farpados, rigidamente controladas e vigiadas, conhecidos como campos de extermínio, onde ocorreram atrocidades contra seus inimigos de guerra, e tudo isso baseado no ódio a certas etnias. Essas ações faziam parte do programa Eutanásia, assim batizado pelos nazistas. Com isso, o extermínio em massa teve início em 1939 e durou até 1945. Mas, enfim, por que é que não houve uma intervenção dos estados nacionais, né, que foram campeões lá na Primeira Guerra Mundial? Por que ninguém parou o Hitler? Por que ninguém parou o Mussolini, né? Já que eles, depois que houve, né,
a concentração ali nos países dele, né, depois que levantaram a moral, levantaram a economia, eles passaram a se expandir, né? Eles queriam mostrar as ideias nazifascistas para todo o mundo. Então, eles não pararam somente na Alemanha, não, tá? Além de expandir as ideias, eles também queriam expandir os seus domínios, justamente para se tornarem cada vez mais poderosos. E por que ninguém parou eles? Porque basicamente nós tínhamos um Stalin lá na União Soviética, então a preocupação do mundo capitalista era justamente com os soldadinhos vermelhos, né? Combater o socialismo que estava crescente e evoluindo naquele momento. Então, para os outros países, deixa lá aquele doido lá fazer o que ele quer, né? Ele não está fazendo mal a ninguém, mas eles também vão ajudar, né, a gente a derrotar esse socialismo. Então, por isso que ninguém parou o Hitler, ninguém parou o Mussolini no princípio. Mas depois que eles viram que a coisa estava feia, né, que cada vez mais a Itália e a Alemanha conquistavam países, então eles viram que a coisa estava saindo do controle, então era hora de intervir. Então era a partir desse momento, né, que começa então a Segunda Guerra Mundial, em 1939. Inclusive, ela teve uma maior duração, inclusive, do que a própria Primeira Guerra Mundial, que durou 4 anos. Aqui, a segunda, ela vai ter duração de 6 anos, de 1939 a 1945. Basicamente, é bem parecido com o que houve lá na primeira, né? Os mesmos personagens em voga, lutando pelos mesmos objetivos, tá? A mesma coisa que estava acontecendo, só foi uma continuação mesmo, certo? Então vamos lá, nós temos aí 2 lados em campo, tá? Nós temos o eixo, né, que você pode até usar uma formulazinha que a gente até dá para os alunos, né, que é o Roberto, né? O Rho de Roma, Itália, o Ber de Berlim, Alemanha, e Thor de Tóquio, de Japão. Então nós temos um novo personagem aqui surgindo na história, porque enquanto lá na Europa estava havendo o nazifascismo, havia também o autoritarismo japonês, né, que vinha dominando boa parte da Ásia. Então ideias parecidas se juntam, né? Então nós temos aí a formação do eixo Alemanha, Japão e Itália, certo? Contra os países aliados, Inglaterra, França e, pasmem, né, União Soviética. Mas se eles estavam tão preocupados com a União Soviética, por que se unir a eles? Bom, no começo da guerra, a União Soviética não entrou logo de cara, tá? Havia um acordo entre a União Soviética e a Alemanha nazista, tá? Seguinte, tu fica aí, eu fico aqui e tudo certo. Tu não entra aqui no meu território e tudo ok. Então, quando começa a guerra, não temos nem a presença dos Estados Unidos, que só vai entrar lá pelo final, assim como aconteceu na Primeira Guerra, e não temos a presença da Rússia socialista, tá? Então, nós temos ali uma frente basicamente formada por Inglaterra e França. E a França estava até sendo dominada pela Alemanha, tá? Então, a Inglaterra meio que estava lutando ali só mesmo, tá? E nós tínhamos esse acordo, né? Não mexe comigo que eu não mexo contigo e tá tudo certo. Porém, o próprio Hitler desrespeitou essa regra, né? Invadindo lá a Rússia. Então, a partir desse momento, a Rússia tem que tomar ali, a União Soviética, uma atitude, né? Então eles resolvem se juntar aos aliados e os aliados se unirem à União Soviética, porque no momento nós temos inimigos em comum. Então vamos dar uma trégua e vamos lutar contra esse doido que está conquistando aí boa parte da Europa, né? Entre os meses de julho e setembro de 1940, Londres foi duramente bombardeada pela Alemanha. Apesar das baixas, os ingleses vencem. Hitler desiste de invadir as Ilhas Britânicas. Foi a primeira derrota dos nazistas. Enquanto a Força Aérea bombardeava Londres, o exército nazista se uniu às forças italianas para invadir a Grécia em 1940. Mas a Grécia não foi o único país ocupado na região dos Balcãs. Iugoslávia, Bulgária e Romênia também foram invadidos. Até esse momento, o conflito se concentrava no continente europeu, mas em meados de 1941 se transforma numa verdadeira guerra mundial. Pois bem, até agora a gente tem a seguinte situação.
Os italianos lutam no norte da África e os alemães avançam pelo território soviético. Mas e o Japão? Você deve estar se perguntando. Bom, o Japão estava em campanha militar para conquistar a Ásia. E apesar de contar com o apoio dos alemães, os japoneses ainda não haviam entrado na guerra. Mas um dia, isso mudou. Julho de 1941. Com o apoio da Alemanha, o Japão ocupa a Indochina, principalmente por causa da grande quantidade de petróleo e borracha, matérias-primas fundamentais para alimentar sua máquina de guerra. Os Estados Unidos, outro país que até então se mantém isolado, protestam e começam a pressionar o Japão para retirar suas tropas da China e da Indochina. Como o governo japonês se recusa a deixar suas conquistas, os Estados Unidos proíbem a venda de matéria-prima para o Japão. Era o que faltava para o Japão entrar na guerra. A aviação japonesa ataca a frota americana ancorada em Pearl Harbor, no Havaí. Depois desse ataque, os americanos não têm outra saída e entram na guerra. A Rússia, né, se a gente veio falar, porque os Estados Unidos, em todos os filmes, né, mostra ali como superiores, né, como os heróis da Segunda Guerra Mundial, mas a União Soviética, né, foi responsável por libertar boa parte desses países vizinhos ali da Europa Oriental, seguindo para o Ocidente, tá? E foi libertando muitos países, muitos países, tá? Inclusive, era um dos aliados ali, um dos mais fortes, né? Então, basicamente, um dos protagonistas mesmo da guerra é justamente a União Soviética, né? Que estava lutando ali para libertar os estados que tinham sido dominados pelo Hitler, tá? Mas a coisa estava feia, né? Inclusive, é nesse período também que eles conseguem destruir o Mussolini lá na Itália. Então, nós já temos uma decadência aí do eixo. Mas e o Brasil? Como foi a participação do Brasil na Segunda Guerra? A gente viu que na primeira, né, o Brasil ele teve uma participação meio tímida, né? Então, mandava médico, mandava remédio, mandava enfermeiro, mas e só. Aqui nós temos os nossos pracinhas, né, da FEB, Força Expedicionária Brasileira, lutando bravamente contra o Mussolini lá na Itália, tá? Inclusive como parte do exército dos Estados Unidos. Então, muitos brasileiros foram em campo e ainda estão lá. Muitos mortos, né, ficaram por lá mesmo e muitos que conseguiram voltar para o Brasil, né, saíram vitoriosos de muitas batalhas. Mais ou menos um ano depois de ter se concretizado, a Grande Aliança começa a dar resultados. E os aliados começam a vencer uma série de batalhas. No Pacífico, as tropas americanas detêm o avanço japonês. Na África, os ingleses derrotam o poderoso general alemão Rommel em El Alamein. Logo depois, uma expedição anglo-americana desembarca na Argélia e no Marrocos, obtendo o apoio das colônias francesas. Em maio de 43, 250 mil soldados alemães se rendem na Tunísia, encerrando a guerra na África. Já os soviéticos, em fevereiro de 43, depois de uma gigantesca batalha em Stalingrado, impõem uma derrota total aos alemães, que começam a ser expulsos da União Soviética. No Pacífico, os americanos vão cada vez mais ganhando espaço dos japoneses. Enquanto os soviéticos avançam, os ingleses e americanos iniciam uma ofensiva na frente ocidental. 6 de junho de 1944, os aliados iniciam a maior ação militar da Segunda Guerra Mundial. Os exércitos cruzam o Canal da Mancha e invadem as praias da região da Normandia, na França. O evento entrou para a história como o Dia D. Agosto de 1944. Os exércitos aliados e forças da resistência francesa libertam Paris. 30 de abril de 1945. As tropas aliadas alcançam Berlim, que já havia sido tomada pelos soviéticos. Hitler se suicida e a Alemanha se rende. Mas ainda faltava o Japão. Apesar dos americanos terem conseguido impor sua superioridade naval no Pacífico, onde conquistaram várias ilhas e retomaram as Filipinas, os japoneses continuavam resistindo. E para vencer de vez a resistência dos japoneses, os americanos decidem utilizar uma nova arma: a bomba atômica.
Ah, então foi essa a primeira vez que usaram a bomba atômica? É, e sobrou para Hiroshima e Nagasaki, né? Você vê que as duas cidades ficaram praticamente destruídas. E vem cá, os americanos conseguiram o que eles queriam? Bom, Gil, depois dessa não tinha mais como, né? Ó, quase um mês depois, no dia 2 de setembro de 1945, o governo japonês abaixou as armas e se entregou. Aí estava oficialmente encerrada a Segunda Guerra Mundial. Então, quais são as consequências dessa guerra, né? Primeiro de tudo, a criação da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, que até hoje trabalha, né, para manter a paz, para conciliar aí os problemas, né, as dificuldades dos países, para evitar uma terceira guerra mundial, obviamente, né, e vem funcionando até o presente momento, certo? Os Estados Unidos, mais uma vez, sai poderoso aí dessa guerra, né, justamente porque não teve territórios destruídos, né? Perdeu, obviamente, um grande número de soldados, mas assim, estava ali por cima, né? Com a moral alta, emprestando dinheiro e se tornou a maior potência mundial daquele momento, né? Inclusive, monta-se aí um bloco, né? O lado capitalista, liderado pelo tio Sam, né? Dos Estados Unidos, e o lado socialista, né, lá da União Soviética, né, que era o país de segundo mundo. Então, a partir desse momento, há aí, então, de volta, né, a tentar resolver esse conflito de blocos econômicos, né, a partir desse momento que se inicia a Guerra Fria, que vai durar por anos e anos a fio, que a gente vai falar sobre isso em outro momento, tá? E também a divisão da Alemanha, né, entre o lado capitalista, entre o lado socialista, né? Inclusive vai também ser dividido Berlim, né? Então é o maior símbolo da Guerra Fria, justamente o Muro de Berlim, né? Que dividia aí a capital da Alemanha em dois blocos, certo? E obviamente milhares e milhares de pessoas mortas, né? Por motivos banais, porque toda guerra é, infelizmente, algo banal, né? Mas enfim, fica um legado aí de perseguição de muitos judeus, né? Fica um legado aí de algo que nunca deve se repetir. Mas e aí, você entendeu tudo direitinho? Gostou dessa aula? Se inscreve no canal, compartilha, comenta, deixa suas dúvidas e apoia aí o nosso projeto, tá? Beijos, até mais!